Você já parou para pensar se nos dias de hoje nós ainda devemos ser católicos? Deveríamos seguir uma religião? Deveríamos permanecer na nossa fé católica? Será que a Igreja Católica é verdadeiramente a igreja correta a ser seguida? A Igreja de Cristo? Seja bem-vindo ao canal Laicos. E hoje nós vamos, no nosso encontro, ver o Evangelho de São Mateus. O Evangelho que vai falar do primado de Pedro e também da edificação da igreja que Jesus Cristo verdadeiramente quer. Nós já fizemos aqui um longo trajeto, um passado por Gênesis, e foi importante nós vermos 3 pontos do Antigo Testamento. Primeiro, que foi por uma má interpretação, foi por absorção de uma interpretação da palavra errada, que a serpente suscitou no coração de Eva, que o pecado entrou no mundo e, como consequência, a morte. Então, devemos tomar cuidado com aquilo que ouvimos da palavra de Deus. Será que aquilo que nós ouvimos verdadeiramente é a palavra de Deus? Ou é um Deus que nós estamos moldando, um Deus que nós estamos querendo criar e assim seguir para sermos felizes? Do que aquele Deus que às vezes tem que dizer, um Deus que é pai, que às vezes tem que mostrar para o filho que ele está errado e dizer a verdade que tem que ser dita. Será? Depois nós vimos Jeremias, Abraão, em Gênesis 17, essa aliança que Deus fez com ele, mudando o nome de Abraão, que antes era Abrão, virou Abraão. Depois nós temos também Jeremias, e a sua profecia, que Deus reforça a questão da aliança, e também diz a Jeremias, na sua profecia, que ele fará brotar um descendente de Davi, que exercerá a justiça na terra, que exercerá o direito na terra, e que após a ida desse Messias, porque esse descendente de Davi é Jesus Cristo, é o Messias, e que após a partida do Messias, que deveria ficar alguém para cuidar da igreja. E agora a gente se pergunta, será que isso é verdade? Eu não tenho dúvidas. Pelo seguinte, Deus veio até nós como um ser humano e ele se colocou na história, num tempo cronológico. Se a humanidade ainda seguiria depois por tantos milênios, como nós já estamos agora no segundo e caminhando aí para o terceiro milênio, é bem óbvio, mas bem óbvio, que o Messias deveria ir, morreu para vencer a morte, mas alguém deveria ficar. Porque, como eu já disse, nós somos parte de uma história em que nós somos colocados em um mundo em que nós não nascemos prontos, com a questão religiosa, com os nossos dogmas, aquilo que acreditamos. Não, nós vamos crescendo na nossa fé. Há necessidade ou basta-nos o que está ali e nós temos que acreditar e pronto, acabou? Vamos ver um pouquinho do Evangelho de São Mateus, quando se fala sobre a profissão de fé contida ali em Pedro. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. Quando chegou à região da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Eu também lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. O que você desligar na terra, será desligado nos céus. Veja bem, essa passagem ela é muito bonita, muito forte, muito interessante, e ela vai de encontro aos 2 vídeos que nós fizemos, né? Alguns pontos interessantes. Primeiro, a preocupação de Jesus não é em saber quem a sociedade daquela época dizia que ele era. A preocupação de Jesus era aqueles que são deles, aqueles que estão com eles. E estão com eles para quê? Para que eu vou ser discípulo? Eu tenho que ter uma função. Para que eu vou ser discípulo de Jesus? Qual o sentido? Ele não está preocupado, ele está preocupado com os discípulos. Tanto que ele faz a pergunta: quem por aí dizem que eu sou? E eles respondem, né? Ou é João Batista, Elias, até mesmo Jeremias, que nós já vimos antes, ou até um dos profetas. Mas aí Jesus fala: mas e para vós? O que eu sou? E aí Simão Pedro vai dar a resposta que é a sua profissão de fé. Ele vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. E aí Jesus diz a ele: feliz és tu, Simão, porque não foi ninguém de carne e osso quem lhe revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Agora vamos começar com uma semelhança que acontece nesse momento com Pedro, uma mesma semelhança lá com Abraão, numa promessa. Deus vai até Abraão. Deus fala com Abraão. Então, olha que interessante. Nós cremos no pai Abraão porque Deus falou com ele. Olha o que está acontecendo com Pedro aqui agora. Novamente, Jesus profere com a própria boca: não foi ninguém de carne e osso, mas o meu Pai que está nos céus. Alguma semelhança com a promessa feita com Abraão? Olha o que está acontecendo aqui agora. Jesus muda o nome de Simão. Tu agora serás pedra, e é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. É muito claro. Existem muitas pessoas que dizem que não tem nada a ver, é um simbolismo. Não, Jesus quer edificar uma nova igreja, sim. Porque quando ele veio, em várias passagens do Evangelho, inclusive em João, nós vamos ver a dificuldade que o povo tem de entender a verdade. Porque ouviram do pai Abraão, mas Jesus fala o que viu do Pai Celestial. Então, existe essa dificuldade. E a palavra de Jesus Cristo, ou seja, entre o que veio de Abraão, o que veio de Moisés, até chegar em Jesus, muitas coisas foi desvirtuada. Por isso que ele falava: vai de vós, fariseus, que ficam botando fardos pesados que nem vocês conseguem carregar. Então veja bem, quantas vezes Jesus não foi tentado pelos fariseus? Por quê? Porque não compreendiam a palavra, não compreendiam a lei e os profetas. E Jesus veio dizer o quê? Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim dar o entendimento pleno. Então, olha o que ele está fazendo com Pedro. Primeiro, ele afirma que foi o Pai do céu quem diz isso. E Pedro profere: tu és o Messias. Depois Jesus muda o nome de Pedro, de Simão, para Pedro, o mesmo que aconteceu lá com Abraão. Alguma semelhança? Ele mudou o nome de Pedro. E depois ele entregou as chaves do reino dos céus a Pedro. Isso é muito forte. Jesus entregou, preste atenção, as chaves do reino dos céus a Pedro. Para que isso? Ele vai dizer depois. O que significa entregar a chave dos reinos dos céus? Significa: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos cumprir a profecia de Jeremias? Haverá sempre um descendente para ficar no trono da casa de Israel quando o Messias for. Olha o que ele está falando. E outra coisa, estavam os 12 reunidos, mas ele diz para Pedro:
Não foi para todo mundo. Não foi para os 12 discípulos, foi para Pedro. Te darei as chaves do reino dos céus. O que ele está dando? Se nós vimos lá atrás que Jeremias estava falando do tempo da religião, porque também não vão faltar sacerdotes para oferecer os holocaustos e o sacrifício todos os dias. Se Jeremias está falando do tempo da religião, que nós vamos começar a viver, e Jesus Cristo fala, vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, é claro, é nítido que as chaves aqui é a doutrina. Porque percebam, pessoal, percebam, meus amigos, onde na Bíblia está falando, por exemplo, sobre células-troncos? Na Bíblia não está falando sobre células-troncos, mas nós temos que ter um pontífice, alguém que vai ligar na terra ou desligar a respeito sobre esta doutrina. E a igreja tem um posicionamento a respeito sobre pesquisas de células-troncos, pesquisas de células que são embrionárias, são transformadas em embrião. A igreja tem um posicionamento. Justamente isso, porque nós vivemos num tempo, nós estamos numa história, nós vivemos num período do tempo em que Jesus não está. E onde as dificuldades do nosso tempo serão saciadas à luz do Evangelho, nós precisamos de um doutrinador. Não foi à toa que Jeremias disse, não faltará alguém para ocupar o trono desse Messias aqui na terra. E o próprio Messias disse, porque Pedro disse, tu és o Messias. E o próprio Messias disse, sobre esta pedra eu vou edificar a tua igreja. E vou lhe dar as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus. Desligar na terra será desligado nos céus. Ou seja, a doutrina. Sim, ele foi o doutrinador. E até hoje tem que ter um doutrinador, porque a igreja, para cumprir a profecia de Jeremias, não faltará um doutrinador para ocupar o trono do Messias, o trono da casa de Israel. Portanto, meus irmãos, isso é muito forte, porque Jesus eterniza na igreja a ser fundada a promessa feita a Abraão e a profecia de Jeremias. É nessa igreja fundada. E que igreja é essa? É qualquer uma? Esta igreja, ela tem um doutrinador e ela tem sacerdotes que oferecem o santo sacrifício todos os dias. E por falar em sacerdote, hoje nós trazemos aqui a imagem de São Padre Pio de Pietrelcina, um exemplo do verdadeiro sacerdote, um santo da nossa contemporaneidade, praticamente, né? Então, nós possamos saudar, até porque a igreja celebra hoje o dia São Padre Pio de Pietrelcina. Portanto, meus irmãos, a igreja, ela está eternizada, Jesus eterniza na igreja a promessa feita a Abraão e na profecia de Jeremias, isso está eternizado, e acima de tudo, as portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja. Isto não quer dizer que a igreja não vai ser tentada. A igreja vai ser tentada. Quando a gente olha lá o livro do Apocalipse e nós vemos a imagem, quando se fala de uma mulher com 12 estrelas na cabeça, segurando uma criança e um dragão tentando comer a criança, aquilo ali é a igreja. É toda a simbologia da igreja e o dragão que quer comer a criança, que quer destruir esta doutrina. Isso é muito sério, meus irmãos. Então pensa nisso, porque no nosso próximo encontro nós vamos concluir, nós vamos chegar à conclusão sobre a nossa questão. Devemos ser católicos nos tempos de hoje? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.